A molécula que dá tema ao nosso trabalho é a morfina. É uma breve introdução sobre a morfina. Ela é um derivado natural, um alcaloide, extraído da flor da papoula e utilizado como medicamento para aliviar dores intensas. É uma das drogas mais antigas descobertas pela humanidade e seu uso se dava antigamente pela manipulação da flor, que auxiliava no tratamento da dor. A molécula foi descoberta apenas em 1805, mas logo após, em cerca de 50 anos, ela já era amplamente comercializada e utilizada. Uma vez administrada no ser humano, ela age diretamente sobre o sistema nervoso central, atingindo os receptores de hormônios do sistema límbico de massa cinzenta, da medula espinhal e de outras estruturas, inibindo dessa forma a assimilação de dor pelo cérebro. Além disso, ela também possui efeito entorpecente, pois causa sensação de alívio, euforia, prazer, letargia e bem-estar, podendo gerar dependência sobre a pessoa que a consome. Um pouco sobre as ligações químicas. Ela apresenta apenas ligações sigmas e pi. Ela tem um anel benzênico também, que possui orbitais pi deslocalizados que ficam em ressonância. Com exceção da amina e do anel de benzeno, a molécula ela é quase inteiramente simétrica, o que configura a morfina uma polaridade e, consequentemente, solubilidade baixa. Agora um pouco sobre a função orgânica. O grupo responsável pela principal característica da morfina, que é a analgesia, é uma amina terciária separada de um anel aromático por duas sequências de carbono, cada uma com 2 carbonos, mais um carbono quaternário ligado ao grupo fenil. A propriedade farmacológica vem justamente da capacidade dessa amina de mimetizar os hormônios do nosso corpo, responsável pela analgesia de estímulos dolorosos. Uma vez administrada no paciente, ela age diretamente sobre o sistema nervoso central, atingindo os receptores de hormônio do sistema límbico, inibindo dessa forma a assimilação da sensação de dor pelo cérebro. Além disso, ela também possui efeito entorpecente, o que causa sensação de alívio, euforia, prazer e bem-estar, podendo gerar dependência. Se a gente for olhar um pouco a estrutura molecular, a gente pode ver algumas geometrias bem conhecidas, começando pela do nitrogênio, que apresenta geometria piramidal em suas ligações com os carbonos adjacentes. Também temos os oxigênios, 2 deles estão ligados a um carbono e um hidrogênio, e o outro oxigênio está ligado a 2 carbonos. Todos eles apresentam geometria angular. Os carbonos presentes no anel benzênico estão inseridos em uma cadeia que representa ressonância, ou seja, as ligações π se alternam continuamente. Isso faz que a ordem de ligação não seja nenhum nem 2, e elas vão ficar na ordem de 1,5, o que demonstra que o comprimento de ligação será maior que o comprimento de uma ligação dupla, porém menor que a ligação simples entre os carbonos. A geometria do anel ela pode variar do formato barco e do formato cadeira. Os demais carbonos possuem geometria tetaédrica, visto que estão realizando ligações simples. A molécula da morfina é altamente apolar, por conta da sua estrutura praticamente simétrica, de modo que os vetores de momento de polo se anulem. Ainda assim, o fator de assimetria, o grupo amino, é por si só apolar. A sua solubilidade em água é de apenas 10,2 gramas por litro, e a solubilidade lipídica é relativamente baixa, 1,4 octanol por litro d'água. Isso representa uma propriedade ideal tanto para a mimese das proteínas opioides produzidas pelo cérebro, como para potencializar a ligação com as proteínas do plasma sanguíneo, além de possibilitar a travessia da molécula pela barreira hematoencefálica, fazendo com que ela chegue e atue direto a partir do sistema nervoso central. As propriedades físico-químicas. A fórmula mínima da morfina é o C17H19NO3. A sua massa é de 258,4 gramas por mol. A sua molécula ela é consideravelmente pequena, porém ela se mantém na mesma grandeza dos opioides produzidos pelo cérebro, como por exemplo a endorfina, o que facilita a assimilação pelos receptores nervosos.
O seu ponto de fusão é de 255 graus Celsius e o de ebulição é 476 graus Celsius. Sua meia-vida no organismo varia entre 2 e 6 horas, a depender da atividade renal e do meio como é administrada, que garante a atividade analgésica por um longo período, apesar também do tempo que leva para a molécula adentrar o cérebro. Para se falar da periculosidade da morfina, é antes preciso lembrar que ela somente é recomendada para tratamento de dores fortes, não sendo recomendada para dores leves e moderadas. O maior cuidado com esse remédio é a prevenção para que não gere dependências, o que pode ocorrer devido à sensação de alívio e bem-estar que ele traz. Sempre que possível, para evitar esse fator, usar a morfina oralmente. Se não, pode-se recorrer às vias subcutânea, transdêmica, retal e endovenosa. Outros riscos de se usar a morfina estão relacionados à depressão respiratória, parada respiratória, choque e parada cardíaca. Seu uso ocorre com espaço de 4 horas e não se deve usar fora disso, sendo usada de 10 a 30 mg por dose. O controle de um médico é fundamental durante todo o uso do remédio. Se for necessário mudar doses ou parar o tratamento, o médico sempre deve ser consultado. Se não usada da forma correta, a morfina pode causar muitos problemas. O exemplo histórico desse fato foram as consequências para muitos soldados ao final da Guerra Civil Americana. Pelo seu grande potencial analgésico, a morfina é muito requisitada em situações extremas, como dessa guerra, em que muitas pessoas foram feridas e a pressão psicológica era enorme. Sendo assim, ao final da guerra, cerca de 400 mil soldados americanos voltaram para casa com dependências do medicamento, já que muitos usaram por conta própria, sem nenhum acompanhamento médico. Esse fato exemplifica como é fundamental o controle mencionado. Para falar do artigo de aplicação, ele apresenta um tópico importantíssimo, já que adiciona evidências clínicas para se discutir a escada analgésica da OMS, que é um padrão para uso de medicamentos opioides e opiáceos para tratar dores oncológicas. Além da carga psicológica, as dores oncológicas prejudicam a vida do paciente e atrapalham o tratamento. Estudos apontam que 32% dos pacientes com dores moderadas ou intensas afirmam que preferiam morrer a passar por aquela situação. A escala analgésica da OMS é determinada por 3 critérios. Cada paciente é dividido em degraus. O primeiro degrau recebe anti-inflamatórios não esteroides. O segundo recebe opioides fracos para dores moderadas. O terceiro recebe opioides potentes para dores intensas. Muitos questionam esses padrões. O estudo feito pelo artigo propõe a administração de morfina a pacientes do primeiro grau com câncer avançado localmente. Dessa maneira, foi feito um estudo, com 2 grupos. Sendo assim, o grupo 1 representa o controle, tratados de acordo com a escalada da OMS. No outro grupo, todos os pacientes receberam doses de morfina, 10 mg a cada 4 horas, independente do seu degrau. Cada paciente teve sua dosagem de medicamento regulada de acordo com as suas próprias descrições sobre suas dores oncológicas. Ao longo do tempo, foram feitas avaliações de satisfação dos pacientes e de suas condições físicas. Ao final, foram feitos o controle e avaliação dos efeitos adversos causados pelos medicamentos analgésicos, sendo usados 30 pacientes em cada grupo. Dessa forma, as seguintes tabelas foram feitas. A tabela 1 apresenta a padronização dos pacientes em forma de média, mais ou menos, ou desvio padrão, de ambos os grupos nos fatores sexo, idade, peso e estatura. A tabela 2 apresenta a intensidade das dores registradas pelos pacientes, em forma média, mais ou menos, ou desvio padrão. Nota-se que os resultados seguem muito semelhantes durante todo o estudo. A tabela 3 apresenta a avaliação da qualidade de vida dos pacientes. Também são consideravelmente semelhantes durante todo o estudo. Houve redução na intensidade da dor em ambos os grupos, o que sugere que as duas técnicas foram eficazes para este fim. Há outros estudos semelhantes que avaliam que o grupo que recebeu apenas morfina obteve uma maior redução na dor que o grupo controle, mas também sofreu com mais efeitos adversos. Esses estudos consideram possível que a associação da morfina com paracetamol resulte em efeitos analgésicos mais efetivos, se comparados em uma relação alívio-dor sobre efeitos adversos. De acordo com o estudo, se concluiu que pacientes do grupo 2 não necessitam de doses muito altas de morfina para controlar a dor, mesmo sem uso de paracetamol.
Apesar do estudo não apresentar diferença na piora da capacidade física e da qualidade de vida, há outro estudo que mostra que pacientes que receberam opioides potentes obtiveram melhor controle da dor, mas sofreram com perdas de qualidade de vida e da capacidade física mais acentuadas. Houve menor incidência de náuseas em pacientes com tratamento convencional e naqueles cuja dosagem de morfina foi propriamente regulada, de acordo com a intensidade das suas dores. Ocorreu maior incidência de efeitos adversos quando a morfina foi administrada primeiro, o que está de acordo com a escala da OMS. Entretanto, não se verificou piora na qualidade de vida relevante na segunda e terceira visitas. Conclui-se que tratamentos analgésicos feitos a partir da escala analgésica da OMS, como a partir de doses controladas de morfina, como o primeiro tratamento, são comparáveis em relação à efetividade analgésica, com a diferença de que pacientes que recebem a segunda opção tendem a apresentar mais efeitos adversos no início do tratamento se comparados à primeira opção.